Então, pessoal, vamos resolver hoje a questão número 9 do ano de 2011, tá? Ele fala para observar a ilustração abaixo e diz aqui que no circuito é representado acima os diodos são ideais, né? Perda e queda de tensão diretas nulas, e as fontes de tensão têm as formas de onda indicada ao lado e impedâncias interna nula, tá? O gráfico em branco abaixo das formas de onda se destina a auxiliar a resolução e não será levado em conta na correção. Nos cálculos, utilize casas decimais após a vírgula e arredonde a terceira convenientemente. Com base nas informações, calcule o fator de potência nos terminais da fonte EA. Então, primeiramente, vamos localizar, né, essa fonte aqui do meio que ele quer, né, que a gente calcule o fator de potência. E antes de sair fazendo cálculos, a gente tem que saber lembrar o que é o fator de potência, né, a definição dele. O fator de potência, para qualquer forma de onda, independente dela, né, é potência ativa P dividido por potência aparente, S, né. Então, P sobre S. Primeiramente, né, como é que a gente pode fazer para calcular a potência ativa e a potência aparente aqui dessa fonte aqui, né? A gente tem que ter a tensão e a corrente. A forma de onda da tensão a gente já tem, né? Basta só calcular depois o valor eficaz aqui dessa forma aqui. E agora a gente precisa encontrar a corrente elétrica aqui que vai circular nessa fonte aqui. Tá? Para isso a gente vai ter que analisar em cada um desses quadrantes aqui que a gente tem, né, quais diodos não está conduzindo e quais não está bloqueado. Então o primeiro passo é calcular a corrente elétrica eficaz aqui, que passa aqui na fonte EA, né? Corrente que eu vou estar chamando de IA. Primeiramente também, né, a gente pode identificar o período dessa onda, né, 60 milissegundos, ele vai aqui de 10 a 70, exatamente 60 milissegundos, que é o período do sinal da fonte A, e também essa aqui de baixo é B. Bom, pessoal, vamos analisar a primeira situação, tá? Eu vou começar por aqui, ó, por esse quadradinho aqui, e depois eu terminar nesse aqui de baixo, tá? Que é um período completo. Então, se a gente analisar esse instante de tempo aqui que eu estou circulando aqui, a minha tensão EA, ela tem 10 volts, tá? E a polarização que a gente vai ter é essa aqui em vermelha. Essa em preto aqui é só a referência, né? Essa aqui em vermelho é a que está acontecendo. Nesse caso aqui eu tenho mais 10, e aqui o mais é polarizado dessa forma. Então eu vou ter o mais e o menos aqui em vermelho nesse instante de tempo aqui, né? Então mais e menos 10 volts, e a fonte EB aqui embaixo, ela vai nesse instante aqui mais 20 volts, né? E é positivo. Então aqui positivo acompanha o positivo da fonte, eu vou ter mais 20 volts aqui embaixo. A tensão da bateria também é fixa, né? V baixo igual a 10. Então aqui é o positivo e o negativo da bateria e um resistor de 1 ohm. Primeiramente, né, quando essa fonte aqui ela está polarizada dessa forma aqui com positivo aqui, eu tenho esse positivo aqui incidido sobre o catódo do D4, né, por isso que ele vai estar cortado, ele não vai conduzir, né, ele está com risco aqui, e o positivo no anodo do D3. Então o D3 em princípio ele poderia conduzir, tá? Ainda não sei se ele vai conduzir, mas ele em princípio ele poderia, porque eu estou aqui polarizando ele da forma certa, aqui com positivo aqui. E a mesma coisa aqui desse lado, né? O D2 aqui, ele está com o anodo aqui no negativo da fonte, então ele vai estar em corte, não pode conduzir. E o D1 aqui com o catodo aqui no negativo da fonte, então ele pode conduzir a princípio. Só que na verdade, o que a gente tem que analisar agora, né? Se essas duas chaves aqui tivessem fechadas, né? Substituindo o D3 e o D1 por chaves fechadas, o que eu teria aqui? Eu teria exatamente uma fonte de 10 em paralelo com uma fonte de 20, né? Supondo que a de 20 também estivesse conduzindo, né? Porque ela está polarizada diretamente, né? O positivo aqui polarizando diretamente aqui o anodo do D5. Então, isso é uma situação, né, considerando aqui que a gente está num mundo ideal, né, onde D3, onde não existe queda de tensão nos diodos e a impedância interna da fonte é zero, eu teria exatamente aqui uma fonte de 10 em paralelo com a fonte de 20. Porque se D2 e D4 estão em corte, né, e o D3 e o D1 estão conduzindo, então aqui eu teria o negativo, né, e aqui em cima o positivo eu teria exatamente em paralelo com a fonte de 20. Então, por causa disso, o D1 e o D2 não vão estar conduzindo. Porque eu não posso ter duas fontes aqui em paralelo, né? Num circuito, não pode ter duas fontes de tensão exatamente em paralelo, de tensões diferentes. Então aqui eu tenho 20, agora a corrente elétrica ela pode sim circular por fora, porque eu estou polarizando diretamente o D5, né? Então eu vou ter uma corrente que sai aqui da fonte e circula por fora aqui, né? Na malha fechada, mas aqui dentro tudo vai ser zero, tá? Mesmo porque também, se eu supor aqui que eu tenho essa corrente elétrica de fora, eu vou ter 20 volts aqui em cima, né? A tensão aqui no catódo do D3 vai ser maior do que a do anodo, que é 10 aqui. Então o D3 também não poderia estar conduzindo, e consequentemente o D1 também não. Então, primeiramente, a corrente elétrica IA, ela começa com zero, tá? Para esse primeiro quadrante aqui, para esse primeiro quadradinho. Então aqui embaixo vamos desenhar a corrente A no espaço que sobrou aqui, e eu vou demarcar essa linha aqui como a linha do zero. Então, em vermelho aqui, tá? A corrente A ela começa em zero aqui para essa situação. Então, nesse caso aqui, apenas o diodo D5 vai estar em condução e a corrente A, né, que passa aqui na fonte é zero. Próximo passo é analisar aqui o nosso próximo quadrante, que é esse quadrante aqui do lado, né, onde a tensão EA agora vale 40 e a tensão EB continua 20. A polarização da tensão EA não mudou, né, ela continua dessa forma aqui, e a EB continua no mesmo valor.
Só que agora eu tenho 40 volts, né? Tendo 40 volts, da mesma forma, o D4 e o D2 vão estar bloqueados, né? Porque aqui eu tenho o positivo no catódo do D4, vai bloquear ele, e o negativo no anodo do D2 vai bloquear. Os diodos que vão estar em condução direta agora vão ser o D1 e o D3, né? Exatamente, porque eu tenho o positivo da fonte aqui no anodo do D3 e o negativo da fonte no catódo do D1. Então eu vou ter essa corrente elétrica circulando por aqui, né? Em loop fechado. E o D5 vai estar em corte, né? Por que o D5 vai estar em corte? Porque aqui, quando essas duas chaves fecharem, né? Do diodo D3 e o D1, eu vou ter exatamente 40 volts aqui. Tendo 40 aqui, a tensão no catódo aqui do D5 é maior que a do anodo. Então a corrente aqui não pode circular, tá? Então a única corrente que circula aqui é essa daqui que está indicada pelo caminho, né? De fora aqui. É essa corrente aqui que sai da fonte aqui e vai em direção à resistência de 1 ohm. Para calcular o valor dela é muito simples, né? Como a fonte da bateria de 10 e a de 40 aqui estão em oposição, né? Eu vou ter 40 menos 10, então 40 da tensão EA, menos 10 aqui do V baixo, dividido pela resistência que é 1 ohm. Vou ter exatamente 30 amperes aqui nesse sentido aqui, tá? No sentido positivo. Então aqui está a nossa corrente elétrica de 30, né? A primeira era 0, né? Agora nosso próximo passo aqui a gente vem para 30 amperes, tá? Que é nesse instante de tempo aqui. Nosso próximo instante de análise agora é quando a tensão ela vale agora, em vez de 40, ela vale 60 volts, né? O EA. Enquanto que a tensão EB continua aqui valendo 20. Então aqui continua 20 e agora pula para 60. É a mesma situação do slide passado, não mudou nada, né? O D2 e o D3 continuam em corte, o D5 também. Eu só aumentei a tensão aqui, portanto eu vou ter uma corrente elétrica um pouco maior. Agora é 60 aqui do EA, menos 10 da bateria, dividido por 1 vai me dar 50 amperes. Então continua a corrente no mesmo sentido, né? Igual, só ela aumentou de valor aqui, foi para 50. Próximo caso agora, então, né, o que a gente tem agora, a tensão, o EA, ela vai para menos 60, ou seja, troca a polarização da tensão EA aqui. Então antes eu tinha mais aqui acompanhando mais preto, né, da referência, agora trocou a polarização, ficou dessa forma aqui. E a tensão EB, ela também foi para menos 20, né, vocês podem olhar aqui embaixo. Então troca a polarização do EB, ele vai para menos 20. Quais os dois diodos agora que vão estar conduzindo e quais que vão estar em corte, né? Vai alternar, né? Antes era o D2 e o D4, né? Que estavam em corte, agora o D2 e o D4 que vão estar diretamente polarizados, né? Vocês podem ver aqui, ó, positivo aqui no anodo do D2 e negativo aqui no catódo do D4. Então agora são esses dois que vão conduzir e o D1 e o D3 vão estar em corte. Da mesma forma, tá? Com o D2 e com o D4 conduzindo aqui, eu vou ter uma tensão positiva aqui, né? De mais menos 60. E essa tensão aqui também vai ser maior aqui do que a de 20, né? Eu vou estar polarizando aqui, polarizando positivamente aqui o catódo do D5, por isso que ele também vai estar em corte, ele não pode conduzir. Tá? Aqui que eu tenho 60 positivo exatamente no catódo do D5. Mas da mesma forma, a corrente ela pode circular por aqui e fazer essa malha fechada aqui por fora, né? Passar a atravessar a bateria e o resistor. E o valor da corrente então agora é 60 menos 10 dividido por 1, continua 50 amperes, só mudou de sentido. Tá? Só tem uma atenção aqui numa coisa, né, que na fonte EA a corrente muda de sentido, né, aqui. Mas aqui ela não muda de sentido, ela continua vindo para cá, né, em direção à bateria. Antes ela vinha por esse caminho aqui, agora ela vem por esse caminho daqui. Então ela trocou de sentido aqui nesse ramo aqui da fonte EA, né, por isso que é menos 50. Então aqui embaixo a gente tem menos 50 amperes, né, exatamente como está calculado aqui. Próximo instante agora, né, a tensão ela pula de menos 60 para menos 40. Continua da mesma forma que estava no slide passado, só trocou aqui de 60 para 40, aqui continua menos 20 dessa mesma forma, mesma explicação do slide passado, né, D3 e D1 em corte, D5 também, vou ter 40 volts aqui, né, continua tendo uma tensão positiva aqui no catódo do D5, ele está em corte, mas a corrente continua passando nesse caminho aqui, e agora valendo menos 30 amperes, a gente tem 40 aqui, menos 10 da fonte, dividido por 1, vai ter exatamente então menos 30 amperes. Então está aqui o menos 30, né, representado aqui nesse instante de tempo. E para finalizar, né, fechar um período completo, agora a gente tem esse instante de tempo aqui embaixo, né, que a fonte agora ela vale menos 10 volts. Então da mesma forma, continua com a mesma polarização, né, esse aqui o EB continua menos 20, então aqui menos 20 continua da forma que está, aqui só diminuiu a tensão, tá? Nesse caso aqui, tá, a gente poderia primeiramente já cortar aqui o D1 e o D3, né, da mesma forma que eles estavam cortados no slide passado. E a gente poderia pensar que o D2 e o D4 até poderiam conduzir, né, pela forma como eles são polarizados. Só que eles não conduzem, né, pois a corrente A é nula, já que temos duas fontes de 10 volts em oposição. Se a gente supôsse que D2 e D4 fossem duas chaves fechadas, eu teria 10 volts aqui e eu teria tensão da bateria de 10, ou seja, não tem diferença de potencial aqui no resistor, a corrente elétrica que vem para cá seria nula. Portanto, D2 e D4 também não vão conduzir nessa situação, né.
E nesse caso aqui também o D5 não, né? Por causa da polarização da fonte aqui, menos 20, né? A corrente não tem como entrar aqui pelo catódo do D5, então aqui também está bloqueado. Então corrente elétrica zero aqui nesse último instante de tempo. Bom, tendo determinada a corrente elétrica, né? A gente já determinou a forma dela, agora a gente pode determinar o valor eficaz da corrente, né? Calcular o valor eficaz, ou calcular ainda a potência, né? Fazer um gráfico de potência ativa aqui que a carga está entregando para a fonte. Para a gente calcular a potência, né, que a fonte EA está entregando para o resistor, né, para o sistema como um todo, né, para a fonte, lá para a bateria de 10 e para o resistor, a gente vai multiplicar ponto a ponto aqui o gráfico da tensão EA pelo da corrente IA. Então esse primeiro ponto aqui, a tensão EA vale 10 e a corrente IA vale 0. Então eu vou ter 0 vezes 10, vai dar 0. O segundo instante aqui, a tensão EA vale 40 e a corrente IA vale 30. Então 40 vezes 30. Terceiro ponto aqui eu vou ter 60 volts e 50 amperes, né, aqui embaixo. Depois menos 60 volts aqui, né, com menos 50. Menos 30 com menos 40 e menos 10 com 0, né? É só vocês multiplicarem ponto a ponto aqui, né, o EA com o IA no respectivo quadradinho, né, olhando sempre o mesmo quadrado aqui, o mesmo instante de tempo. Vamos chegar nesses valores aqui. Primeiro vai zerar, esse aqui 30 vezes 40 vai dar 1.200, 50 vezes 60 vai dar 3.000, menos 60 vezes menos 50 vai dar 3.000 e 30 vezes 40, menos 30 vezes menos 40 vai dar 1.200, tá? Então esses aqui são os valores de potência que a gente tem para construir agora nosso gráfico de potência. Então construindo a partir dos valores passados, né, começava com 0, depois 1.200, aí depois vai para 3.000, né, se mantém por 2 períodos aqui o 3.000, depois cai para 1.219 e depois vai para 0. É exatamente o que a gente calculou no slide passado, né, só vocês voltarem e olharem com calma que esse aqui, então que vai ser o gráfico da nossa potência, né, ativa que a fonte EA vai estar entregando. Aí agora para calcular, né, o valor da potência ativa, né, porque eu quero calcular o fator de potência. Então para ter o fator de potência eu preciso da potência ativa e preciso da potência aparente. Para calcular a potência ativa eu poderia utilizar a definição de potência ativa, né, que é o valor médio da senoide, da forma de onda de potência, né, que a gente tem aqui. Então tirar o valor médio dessa forma de onda eu vou ter a potência ativa, tá? Isso aqui é uma definição, vale para qualquer forma de onda. Quando a gente tem formas de onda aqui que são retangulares, né, a gente não precisa utilizar integral, né, a gente pode utilizar direto essa expressão aqui, né, que a potência média, ou o valor médio desse sinal aqui, é a área dele dividido pelo período, tá? Que daria no mesmo resultado de fazer a integração aqui, né, dividir isso aqui em partes, aqui, né, quebrar essa integral em partes e fazer a integração aqui para obter a potência ativa. Mas para não perder muito tempo, né, a gente pode, como é uma forma de onda retangular, né, simplesmente multiplicação aqui de retângulos, né, base por altura, eu posso calcular a área, né, que eu tenho dentro desse gráfico de potência e dividir pelo período. O período é 60 milissegundos, como a gente já calculou, então está aqui o 60, tá? E a área a gente calcula a área de cada trecho, né? Primeiro esse quadrado aqui ele tem altura de 1.200 e a largura aqui é 10 milissegundos, então 1.200 vezes 10. Esse segundo aqui é 3.000, né? Então eu tenho 3.000, só que a duração dele é 40, aliás é 20 milissegundos, né? Dois quadradinhos. Então 3.000 vezes 20. E aqui embaixo mais 1.200 vezes 10, né? Esse último aqui, então 1.200 vezes 10. E aqui termina com 0, né? Que a corrente elétrica aqui é 0, né? E no início também ela é 0. Então eu tenho só esses caras aqui. E o período total aqui, né? Daqui até o final é 60 milissegundos, então aqui tem 60. Não preciso nem representar isso aqui em milissegundos, né? Posso deixar em valor absoluto, né? 10, 20, 60 aqui, né? Que dá na mesma. Então fazendo isso aqui a gente vai obter aproximadamente 1.400 watts, né? Aliás, aproximadamente não, né? Vai dar exatamente esse valor aqui, né? 1.400 watts. Então essa aqui que é a potência ativa, né, que é o valor médio da integral aqui, que eu tenho da curva da potência, 1.400 watts. Próximo passo agora, pessoal, é achar o valor da tensão e da corrente eficaz, né, da tensão EA e da corrente eficaz, para calcular a potência aparente, porque potência aparente é, por definição, V eficaz vezes I eficaz. Então vamos calcular primeiramente o valor eficaz da forma de onda da tensão EA, tá? Essa daqui é a definição de valor eficaz, essa expressão aqui. Eu poderia utilizar essa integral, tá? Fazer isso aqui tudo, mas ia dar um trabalhão, tá? Vocês podem ver aqui que eu quebrei a integral em várias partes, né? Por exemplo, de 10 a 20, eu tenho o valor da tensão valendo 10, então eu vou ter 10 ao quadrado, né? Por causa da expressão aqui. Depois de 20 a 30, né? Aqui se eu olhar de 20 a 30 eu tenho 40, então eu tenho 40 ao quadrado e assim por diante, até completar o período aqui em 70 milissegundos, né? Quando ele vale aqui menos 10. Se eu fizer esse cálculo todo aqui, a gente vai chegar em 42,032 volts. Mas eu já adianto para vocês, né, que não precisa fazer essa integral toda aqui, dá para fazer esse cálculo aqui simples. Lembra que vocês calcularam antes lá o valor médio, né, daquela forma de onda da potência, dá para estender esse raciocínio para cá.
Como a diferença aqui entre todos as integrais, o período de integração é sempre 10, né? Eu tenho aqui 40 e 30, a diferença é 10, 50 e 40, a diferença é 10, 60 e 50 é 10, assim por diante, né? Eu posso simplesmente pegar o valor ao quadrado aqui de cada um desses termos e multiplicar pela diferença aqui, para estar obtendo o valor médio e depois com a raiz quadrada, né? E com esse coeficiente aqui ao quadrado eu vou calcular então efetivamente o valor eficaz da forma de onda. Então, primeiramente, aqui em cima eu tenho 10 ao quadrado, né? 10 ao quadrado é 100, vezes 10, que é o valor aqui do período que eu tenho aqui. Depois, 40 ao quadrado é 1.600, né? Vezes 10, né? Porque a duração aqui. E o mesmo raciocínio para todos os outros, né? 60 ao quadrado, 3.600, e cada um deles tem a duração de 10. Podem fazer os cálculos aqui pela integral, vai dar exatamente o mesmo resultado, né? Isso aqui é só para facilitar um pouco mais a vida de vocês, né? Não precisar fazer todo esse processo aqui, né? Que demoraria bastante. E aqui o período aqui é 60 milissegundos, né? Ou 60, no caso aqui que tem aqui embaixo, 60. Então fazendo isso daqui tudo, essa conta aqui dividindo, a gente chega exatamente em 42,032 volts, é o mesmo resultado. Agora, falta calcular a corrente eficaz, né? O valor eficaz da corrente IA. Lembra que a gente chegou nesse gráfico aqui para a corrente elétrica IA, né? Voltando lá. Da mesma forma, eu posso montar a integral, né? O período é 60 milissegundos. Posso montar essa integral aqui de 10 em 10 milissegundos, né? Até fechar o período total. Ou posso estender esse mesmo raciocínio, né? Pegar e utilizar essa mesma fórmula aqui. Pegar cada valor ao quadrado, colocar nessa expressão aqui e obter os 33,66 amperes, tá? Então vocês façam da forma que vocês preferirem, né? Pela integral ou por esse caminho aqui que é mais rápido. E agora, por último, né, a gente já tem a tensão e a corrente eficaz, é só multiplicar os dois para obter a potência aparente total ali, que a fonte está entregando, 1415. E para calcular o fator de potência, a potência ativa P, né, que é 1400 watts, dividido pela potência aparente aqui, que é 1415. Então eu vou ter um fator de potência de 0,989, tá? O fator de potência ele só não é 1 nessa questão aqui por causa dos diodos, né, que são elementos não lineares, senão teria um fator de potência unitário. Então, pessoal, nesse vídeo era isso, está uma questão aqui relativamente trabalhosa, né, que faz a gente lembrar bastante, né, de conceitos fundamentais da eletrônica de potência. Qualquer dúvida, deixar nos comentários. Até a próxima aula. Obrigado, valeu!